Sabe, o que é dinheiro afinal? A gente logo pensa em notas, moedas, mas a verdade é que é muito mais do que isso. Pense no dinheiro como uma das tecnologias sociais mais poderosas que a humanidade já criou. É uma tecnologia que está sempre sendo atualizada, sabe? Há milhares de anos. Essa aqui é uma história sobre como a gente resolveu problemas, construiu impérios e o mais importante de tudo, é uma história sobre confiança. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Trocar uma música por um sanduíche. Mas essa pergunta simples vai direto no coração do problema que o dinheiro veio para resolver. Vamos imaginar um mundo sem dinheiro nenhum. Imagina só, um músico com fome querendo comprar um sanduíche. Como é que se faz? É exatamente aí que a nossa jornada começa. Bom, vamos lá. Existe um termo técnico para isso: dupla coincidência de desejos. Parece complicado, mas é a essência do problema da troca direta, o famoso escambo. Para ficar mais fácil de entender, pensa assim: um músico precisa que consertem o carro dele. Para pagar pelo serviço, ele teria que encontrar uma pessoa, uma mecânica, que por um acaso do destino quisesse muito ouvir um concerto particular de fagote. E tipo, antes das 9 da manhã. Boa sorte tentando fazer isso acontecer, né? O escambo, na prática, era um pesadelo. Era super ineficiente. Pensa só, as mercadorias podiam estragar. Um pescador, por exemplo, se não achasse logo alguém que quisesse peixe, ele perdia tudo. E tem mais, como é que se divide uma vaca viva para pagar por uma coisa pequena? Não dá, né? E a pior parte, imagina ter que decorar o preço de tudo em relação a tudo. Tipo, uma galinha vale 10 maçãs, mas um par de sapatos vale 50 maçãs? Era um sistema completamente caótico que acabava limitando o crescimento, a complexidade de toda a sociedade. E aí que vem a parte interessante. A solução para esse caos todo não foi inventada por um gênio, sabe? Não saiu de uma reunião. Na verdade, as sociedades, elas meio que descobriram o dinheiro. Algumas mercadorias que todo mundo já queria e valorizava, simplesmente começaram a ser usadas como um intermediário para tudo. Foi tipo a primeira grande atualização no software do comércio humano. Tá, mas que tipo de mercadoria era essa? Bom, de tudo um pouco. As conchas de búzio, por exemplo, eram usadas na África e na Ásia. Eram pequenas, fáceis de carregar e difíceis de falsificar. O sal era tão importante no Império Romano para conservar a comida que os soldados recebiam parte do pagamento em sal. É daí que vem a nossa palavra salário, sabia? O fato é que cada cultura achou a sua própria solução, sempre procurando algo que fosse durável, difícil de achar e que todo mundo quisesse. Então, para qualquer coisa, seja uma concha, sal ou até um arquivo de computador ser considerada dinheiro de verdade, ela precisa fazer 3 coisas muito bem. Primeiro, servir como um meio de troca, ou seja, todo mundo tem que aceitar como pagamento. Segundo, funcionar como unidade de conta, tipo uma régua para medir e comparar o valor das coisas. E terceiro, ser uma reserva de valor, para que o esforço do nosso trabalho hoje possa ser guardado e usado para comprar coisas lá na futura. Olha só que legal essa comparação. Ela mostra direitinho por que algumas coisas funcionam melhor como dinheiro do que outras. Pega uma vaca, por exemplo. Sim, já foi usada como dinheiro, mas é um trambolho para carregar, né? Tenta dar troco com uma vaca, não dá para cortar um pedacinho. E cada vaca é diferente da outra. Agora uma nota de R$20 cabe no bolso, dá para trocar por notas menores, toda nota de 20 é igual, e se rasgar o banco troca. Fica bem óbvio qual dos dois sistemas funciona melhor, né? E essa tecnologia do dinheiro, claro, não parou de evoluir, foi sendo atualizado o tempo todo. Lá por 650 a.C., na antiga Lídia, surgiram as primeiras moedas cunhadas. Isso foi uma revolução, porque o selo do governo garantia o peso e a pureza, o que ajudava a evitar fraudes. Aí, pulando mais de 1000 anos para frente, lá na China, inventaram o papel moeda, uma solução genial porque era muito mais fácil carregar um pedaço de papel do que quilos e quilos de metal. Depois, na Europa, os bancos entraram na jogada, emitindo as próprias notas e mudando as regras do jogo de novo. Isso nos leva para uma mudança de mentalidade, uma mudança gigante. O dinheiro deixou de ser o próprio valor, como uma moeda que é feita de ouro, e passou a representar um valor. Pensa bem, uma nota de papel sozinha não vale nada, mas ela funcionava como uma promessa, um recibo que dizia basicamente: ei, esse papel aqui pode ser trocado por uma quantidade certinha de ouro que está guardada lá no cofre. Esse sistema, que ficou conhecido como padrão ouro, dominou o mundo por séculos. E ele trazia uma enorme sensação de segurança para o sistema financeiro. Afinal, o valor do dinheiro estava ancorado, preso a algo real, físico que se podia tocar. Mas essa era de estabilidade estava prestes a ter um fim. E um fim bem abrupto. Anotem essa data, 15 de agosto de 1971.
Nesse dia, a natureza do dinheiro que a gente conhece hoje mudou, e mudou para sempre. Tudo por causa de um único anúncio na televisão. Foi com essa frase que o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, simplesmente cortou o último fio que ligava o dólar ao ouro. Esse evento ficou conhecido como Choque Nixon, e ele basicamente deu início à era do dinheiro que a gente vive hoje. Aquela promessa física de trocar papel por ouro foi quebrada, e de repente todo o dinheiro do mundo ficou solto, sem a sua âncora. Isso, claro, levanta uma pergunta gigantesca. Se o nosso dinheiro não vale mais uma quantidade de ouro, então em que ele se baseia? A resposta está no nome: dinheiro fiduciário. Essa palavra vem do latim fiducia, que significa confiança. O valor do nosso dinheiro hoje não vem de um metal guardado num cofre. Ele vem da nossa confiança coletiva e da estabilidade do governo que emite esse dinheiro. É tudo baseado na fé que a gente tem no sistema. E essa tabela deixa a diferença bem clara. A gente saiu de um sistema baseado na promessa de resgate físico para um sistema baseado na promessa de aceitação social. É isso, a gente aceita uma nota de real não porque dá para ir no banco e trocar por ouro, mas sim porque a gente confia que a próxima pessoa, o dono da padaria, o motorista do ônibus, também vai aceitar essa nota. É como se fosse um grande acordo, um contrato social que todos nós assinamos sem perceber. Mas claro, a história não para por aí. A evolução nunca para. Do mesmo jeito que a gente foi do gado para o metal, do metal para o papel, agora a gente está vendo outra transição gigantesca acontecer bem na nossa frente. A nova atualização do dinheiro é a passagem do mundo físico, dos átomos, para o mundo digital, para os bits. E aí que entram as moedas digitais, como o Bitcoin. Elas propõem uma nova etapa nessa evolução. A ideia central é criar um sistema de dinheiro que não precise de bancos ou de governos para funcionar. A promessa é de transações diretas, de pessoa, para qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, e tudo isso protegido por criptografia. No fundo, é uma tentativa de reinventar a confiança. Em vez de confiar em uma instituição, a confiança é depositada num código de computador, que em teoria é transparente e distribuído para todo mundo ver. Então, dos búzios e do sal, até chegar a linhas de código num computador, a gente vê que a história do dinheiro é, na verdade, a história da nossa própria evolução social e tecnológica. Cada nova forma de dinheiro que surgiu foi uma resposta a um novo problema, a uma nova necessidade da sociedade. E isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro: quais serão os próximos problemas que o dinheiro vai precisar resolver? E mais importante, que forma ele vai ter?